também lembrem que nessa entidade que é tão importante para a gente. Então, a gente vai ter uma apresentação rápida aqui do Eudes, não vai levar nem 3 horas, tá? Brincadeira. 30, 40 minutos, mais ou menos, para ele falar. Depois a gente vai abrir para algumas perguntas. Aí, nas perguntas, vou voltar a falar isso depois que ele terminar. A gente gostaria que as pessoas, né, que como está sendo gravado, no momento que fossem fazer as perguntas, se identificassem. Meu nome é fulano. Tá? E aí, acho que para facilitar, para que a gente identifique as pessoas, até porque a câmera talvez não consiga pegar todos, mas tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Com a palavra, Will. Gente, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. A gente, além de tudo, é amigo, né? Então, também vamos bater um papo sobre o ADPC, né? Na verdade, eu não vou trazer essa informação até do mais estratégica, né? Sobre finanças tal, do ADPC, mais estratégica. Eu vou falar mais operacional mesmo. Eu sinto que as pessoas estão com muita dificuldade até de entender o que mudou, né? O que não mudou, o que centralizou, o que não centralizou. Porque quando foi comunicada, quando foi comunicada a centralização, né? Ficou confuso mesmo. Eu admito porque eu comunico a comunicação aqui no Brasil, mas como São Paulo e Rio ficaram de fora dessa centralização em alguns pontos. Quais pontos são esses pontos que nós ficamos de fora? A autorização centralizou, sim. As autorizações são concedidas para o Brasil de forma centralizada. Né? E onde se solicita? Não é você que solicita. Quem solicita é o prestador. Quer dizer, então, muitas coisas alteraram. Vou falar isso de novo, porque eu pus nos slides assim, dos tópicos principais, para a gente se achar nisso aí. Então, por isso que é um bate-papo mesmo. Tá? Vocês depois façam suas perguntas. Tá? Se forem muito específicas, talvez a gente não consiga nem resolver aqui, mas aí vai ter também os canais de e-mail, do telefone, e a gente vai, em algum momento, responder sem problema nenhum. Tá? Então, pessoal, eu estou agradecendo a participação de vocês e o convite. Né? Vamos lá. No próximo slide. Samuel. Então, aí está dizendo uma coisa assim, básica assim, para todo mundo, é onde buscar as informações. Né? Assim, também ficou confuso isso. Mas o portal essa saúde tem bastante informação lá. Tem os tópicos que estão aqui, tá vendo ali? Acesso exclusivo, reembolso, autorizações, regras, ABS, programa vencer, manuais e fatos. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, tem muita coisa lá. É chato de ler? Muitas vezes é chato mesmo. Eu tô falando, é chato, mas tem coisas assim. Por exemplo, o FAQ, que são as perguntas e respostas, tem coisas ali que vão já orientar o que a gente tem que fazer. Assim, então, se der para olhar um pouquinho antes, tal, dá uma olhadinha. Às vezes a questão, que a dúvida, está lá respondida. Né? Então, não vai precisar da atuação ou do questionamento com o pessoal do atendimento. Tá? Então, não estou falando que é obrigado a fazer isso, mas é uma dica já que tem informação aí, não é pouco, é bastante. Tá? Aí eu vou, depois dessa apresentação, talvez vocês disponibilizem, né, para o acesso de todos, porque tem inclusive o QR Code gerado ali, que vai direto ao site do portal. Tá? Então, aí você fala, poxa, mas eu tentei nesse portal, eu não tenho a senha, como é que eu faço? É o slide seguinte, também já vai dizer ali, tem um acesso exclusivo, ali no acesso exclusivo, está dizendo que tipo de senha, se você não tem a senha ainda, que tipo de senha você tem que colocar para você conseguir esse acesso. Tá? Também ficou confuso isso, né? Aqui sempre eu coloco 6 números, 8 números, precisa de letra, ali está dizendo o que precisa. Tá bom? Então, quer dizer, vai devagarinho, vai com calma. Nós estaremos disponíveis. Quando eu falo estaremos, por quê? Porque tem o pessoal tem colaborador terceirizado, que faz parte do atendimento de São Paulo. Né? O atendimento de São Paulo e Rio continuam sendo feitos por São Paulo e Rio. Não procurem ligar para Brasília ou um e-mail de Brasília para atendimento. O atendimento continua feito em São Paulo.
E no Rio também. Eu falo isso porque tem gente, pode ter gente do Rio também assistindo. Porque Brasília centralizou atendimentos de todas as outras regionais, mas não de São Paulo e do Rio. É um volume grande, eles não tinham condição, mas por enquanto, descentralizar isso. É um projeto ainda no futuro, mas ainda não aconteceu. O volume é grande, para vocês terem uma ideia, em média a gente recebe aqui em São Paulo e responde 1.500 e-mails por mês. E 250 ligações telefônicas mais ou menos. Então, é um volume grande. E, assim, às vezes, assim, não sei, a gente recebe até pouca reclamação. Não sei se vocês não fazem ou não tem muita reclamação mesmo a fazer. De atendimento daqui de São Paulo. Parece que no Rio isso é um pouco mais estressado. Né? Parece. Mas eu digo assim porque, muitas vezes, assim, no telefone, às vezes é mais difícil dar informação. E no e-mail, às vezes, é mais fácil. Por quê? Mas eu quero falar com alguém, então... Realmente, quando você quer resolver um problema, você quer resolver rápido. Dá essa ansiedade natural. Aqui no telefone, às vezes a dúvida é complexa e é difícil. A gente tem um manual de MCOP, que a gente fala, né? Manual de normas do FASBC. Ouvindo meu professor aqui sempre falou. O MCOP é um livro ali, né? A gente, o Paulo trabalhou não sei quantos anos em FASBC, eu estou acho que é 7, 8. Falo para o meu professor, e eu não sei tudo, tá lá, não sei. Então, muitas vezes vocês vão ter dúvidas, que eu não vou responder. Assim, mas o MCOP traz alguma norma, traz alguma... E se eu tenho dúvida, a gente vai consultar também. O Brasília mesmo nos ajuda nisso. Quer dizer, o e-mail às vezes facilita, porque no telefone a gente não vai conseguir fazer tudo isso que eu estou falando, essa consulta toda. Então, a gente vai falar, muitas vezes é chato. Eu liguei para me pedir informação de e-mail. Realmente. Não é muito agradável esse coisa. Vai demorar quanto tempo para me responder? Não, os e-mails têm sido respondidos aqui em São Paulo, no máximo em 2 dias. Não tem chegado. Tem sido no mesmo dia ou no dia seguinte. Mas, às vezes, uma coisa mais complexa realmente precisa de uma consulta maior. Pode chegar a 2, máximo 3 dias, eu espero. Logicamente, com casos específicos, tem que ser tratado de forma específica. Mas, de forma geral, é isso. Né? Só para contextualizar as coisas, a gente vai conversar. O MCOP está no portal, né? Está no portal. O regulamento também, o MCOP está pedindo. Outra coisa, isso aí. O regulamento, às vezes, confunde. Está no regulamento, o MCOP, né? Na verdade, o regulamento seria tipo a Constituição, né? E o MCOP são as normas infralegais, quer dizer, é o detalhamento do regulamento. Né? O MCOP detalha o regulamento. A forma é que nem exatamente. Você faz uma Constituição, uma emenda da Constituição, você precisa das leis para aquilo que entre, né, em eficácia. E exatamente o que o MCOP se propõe. Ele vai dizer, no regulamento está dizendo lá, o PDL, que é a nossa coparticipação, vai de 10% a 50%. O MCOP vai dizer quais casos vai usar cada porcentagem, certo? Ou zero, na internação, por exemplo. Quer dizer, o MCOP está lá no portal. É de leitura difícil? É de leitura difícil. Né? Não conseguiram fazer um MCOP fácil. Por isso que as perguntas, o FAQ, às vezes ajudam, porque ele vai responder de uma forma mais fácil do que está no MCOP. Tá? Mas podem continuar, podem mandar e-mail e telefone à vontade, que a gente vai responder também. Vai ter um slide só dos contatos aqui, que aí vocês também podem usar aquilo, tá? E a gente vai ajudar. Outro slide, o próximo, já é sobre reembolso. Acho que reembolso, eu tentei destacar algumas coisas que têm sido mais estressantes, né? Que tem mais dúvidas, o pessoal mais nos procura. O reembolso é um deles, né? Porque também nessa comunicação de centralização ficou confuso. O atendimento fica em São Paulo. E o reembolso? O que eu faço? O reembolso ainda é solicitado na sua regional. Então, São Paulo recebe a solicitação de reembolso de todo final de São Paulo. Serviços executados em São Paulo. Porque a gente não é a gente que faz a análise do reembolso e faz o pagamento para o reembolso, mas somos nós que recebemos os documentos e fazemos uma pré-análise desses documentos. Tá? Então, deixa uma coisa clara aqui. Às vezes é devolvido, né? Você mandou os documentos do determinado procedimento lá, e aqui está dizendo, nessa parte aí,
também do QR Code, já que vai direto ao reembolso. Tem alguns casos específicos para qual documentação que vocês precisam para cada tipo de reembolso. Tá? De forma geral, precisa ter a nota fiscal de que você pagou o serviço, né? E um comprovante de que você realizou aquele serviço. Por exemplo, se é um exame, o pedido médico desse exame, aí, o que eu falo? A gente faz uma pré-análise para que não chegue e demore mais o pagamento. Não é que a gente quer ser chato e quer falar, vai ter que voltar, isso vai me pedir outra coisa, o Brasil vai pedir outra coisa. Pode até ser. Mas a gente faz uma pré-análise para que não aconteça, diminua isso o máximo possível. E não chegue para lá e para Brasília, aí demore lá 15 dias para analisar, volte pedindo a nota fiscal, por exemplo, que não foi colocada. Então, aqui, a equipe está orientada, a equipe terceirizada, que trabalha exclusivamente para atender o PASPC, né? Porque não dá para ser comum, vamos dizer assim, de atendimento, porque o MCOP, o treinamento, a vivência, exige que tenha um certo conhecimento, né, do plano de saúde. Então, faz essa análise e volta. Se voltar, né, está faltando tal documento, já aconteceu, a gente solicitar o documento, não, a pessoa fala, olha, eu não acho que deveria mandar esse documento. É um direito do beneficiário, não tem problema. O que a gente faz? A gente manda para o Brasil assim. Tá? Se vocês falarem, não, quero que mande assim, tem. Vou tentar assim. Eu estou com dificuldade de conseguir esse documento. Porque às vezes as exigências realmente, somente para um reembolso cirúrgico, não é muito simples. Às vezes está pedindo documentos, ficha anestésica, relatório médico, quase que o prontuário inteiro. Quase. Então fica complexo. Aí você vai falar, pô, tem dificuldade, eu tenho que pedir no hospital, só a pessoa tem que pedir, ou o responsável por procuração, por autorização da pessoa, não é qualquer pessoa que pode procurar o outro, ela LGBT exige isso mesmo. Então, quer dizer, fica difícil. A gente pode mandar uma exigência desse tipo, a gente manda. Se Brasília realmente solicitar, a gente vai mandar um comunicado para vocês pedindo a documentação. Estou dizendo isso. Uma coisa muito importante no reembolso, que quando era aqui conosco, as autorizações realizadas em São Paulo, a gente flexibilizava mais essa parte. Por exemplo, o reembolso não precisava de uma... O que precisa de autorização para ser realizado, a gente não pedia essa autorização prévia. A gente deve fazer um procedimento, aí solicitava o reembolso. A gente tinha médicos ou médica doutora, né, que analisava esse pedido e dava autorização já para a gente inserir no sistema SGT. Né? Não lembra disso. Agora, não é mais assim, deve ser. Brasília exige que essa autorização seja prévia. É que o nome já diz. Isso é a autorização, deve ser prévia, tem que ser antes do procedimento. A gente não está acostumado com isso. Eu vou dizer que até eu mesmo, já aconteceu caso até principal. Eu esqueci de pedir autorização. Aí eu tenho que pedir, depois vai demorar mais, porque a autorização exige uma autorização prévia. Eu digo isso por quê? Porque no máximo, aí no estresse, pode não ser concedida essa autorização. Aí você não vai ter reembolso. Porque pode ser que a análise de Brasília seja de que tudo que você mandou não era exigível esse procedimento. Tá? Na identificação da auditoria médica de Brasília, esse procedimento pode não ser o que eles fariam, que eles achariam correto. Então, a sua autorização não vai existir. Então, essa expectativa que você tinha de reembolso não vai acontecer. Por exemplo, uma cirurgia de catarata. Vamos dizer que fez todos os exames, não, o médico resolveu, você esqueceu de pedir autorização, fez a cirurgia, pediu depois. Vamos dizer, eu nunca vi caso assim, mas vou dizer, estou dando um exemplo, né, grande, mas assim, a Brasília chegou e viu lá que os exames que estavam naquele grau que estava, não era caso de fazer esse cirurgia de catarata. Ele não vai dar autorização, você não vai ser reembolsado. Então, por isso que eu falo, é o certo, pedir autorização prévia. A gente vai falar, então, em São Paulo a gente fazia errado antes. Talvez sim, talvez fizéssemos mesmo. Mas a gente achava que era assim, era muito mais confortável para todo mundo. Mas o Brasil agora recomenda, já mandou vários comunicados sobre isso, a gente também alertando que precisa de autorização prévia
seja feita anteriormente à solicitação de reembolso posterior. Que mais? Tem reembolso, acho que mais ou menos isso que eu ia falar. Né? Aí o resto são questões específicas. Tá? Tem outra página de reembolso também, é o valor do reembolso. Tá? Aqui é mais na parte, cada reembolso tem uma tabela. Aí você fala, poxa, como é que vocês sabem o valor a ser pago de um reembolso? Vocês pegam o valor que eu paguei e calculam 10%? Não, não é assim. Os eventos médicos, eles têm tabelas precificadas, a gente chama de CBHPN, alguma edição, alguma coisa assim. São 5 mil procedimentos, não dá para, a gente não sabe isso de calcular, mas assim, é feito um cálculo dentro do sistema, TENA, que é o sistema que administra o ADC, tecnologicamente falando também. Então, ali tem um valor e calcula. Voltando ao exemplo da catarata, por exemplo, o nome técnico de fascectomia, né? Então, se você pagou, sei lá, 5 mil para o cirurgião, e nessa tabela é calculado R$880. Você vai receber o reembolso de R$880, e não de 5 mil, e nem proporcional ao valor que você pagou. Na verdade, entre aspas, não interessa quando você pagou. Não pode ser menos. Se for menos cada vez, você vai receber menos. Você não vai pagar 500, vai receber 880. Mas você não reembolso. Isso não acontece. Sempre você pagou mais do que a tabela, então você recebe o valor dessa tabela. Odontológico também. Tem muito pedido de reembolso odontológico. A nossa rede de credenciados de odonto, uma rede grande, é uma rede limitada, né? E muitos distante de casa, então, tem de confiança, essa coisa toda. Também a mesma coisa, tem uma tabela de reembolso nacional, tá? Não é só São Paulo, não. Tudo que eu estou falando é reembolso é nacional, tabela nacional. Já chegou essa regionalizada, não é mais, é nacional. Também de serviços odontológicos, de serviços não médicos, a gente fala que seria fisioterapia, fonoaudiologia, terapia funcional, essas coisas também. Tem uma tabela para o Brasil inteiro, porque existia uma assimetria. Isso centralizado em Brasília, essa parte de assimetria foi resolvida, porque regionais são tabelas diferentes. Tinha uma diretriz de Brasília, mas não uma obrigatoriedade que as regionais cumprissem. De certo modo, estava certo porque o mercado de saúde não é igual nas 10 regionais que tem quanto, né? Mas, para efeito do beneficiário, era um pouco complicado, porque se São Paulo pagava mais, então o cara fala, pô, não é justo, eu paguei, eu moro em Porto Alegre e recebi um reembolso menor do que o cara de São Paulo, sendo que eu pago a mesma contribuição, as mesmas coisas, e não recebo o mesmo reembolso. Essa parte de uma tabela geral nacional resolveu essa parte, e pelo menos todo mundo beneficiário paga igual, recebe, tem o mesmo direito. A coparticipação, acho que todos vocês já estão acostumados, né? A participação que a gente tem mesmo, então é descontado do valor dessa tabela. A tabela calcula uma consulta R$ 140, vai pagar 25%, tira 140, 25%, faz o reembolso da diferença. Tá? Muita gente me pergunta também, isso não está aqui, mas eu já vi várias pessoas, vale a pena eu pedir reembolso ou vale a pena jogar no imposto de renda? Né? Porque também você tem direito a jogar no imposto de renda das despesas médicas. Né? A vantagem de ser reembolso, normalmente vale a pena, assim, tanto financeiramente, às vezes é pequena diferença, mas vale porque ao final do ano, na verdade em fevereiro, né, 20 de fevereiro, vocês recebem um informe de rendimentos para fazer o imposto de renda. Tudo que você pediu reembolso vai estar lá. Toda a parte que você recebeu do banco, logicamente, que você vai jogar no imposto de renda porque você foi reembolsado, não foi você. A gente que pagou, foi o banco FASP, né, o esforçamento do FASP. Mas a parte que você não recebeu vai estar lá relatada e é mais fácil para você lançar na sua declaração de imposto de renda. Eu aconselho, de forma geral, as pessoas a pedirem reembolso, até para essa facilidade. Também financeiramente já fez conta. Posso pensar? O valor do reembolso é igual ao credenciado recebe, grosso modo? Grosso modo mas não vale para todos. Do odonto tá? Do odonto não médicos também. São tabelas que o banco impõe aos credenciais, tá? Mas em hospitais a gente não tem esse poder de imposição.
no hospital, a tabela do 9 de julho não é a mesma da BT, da licença. O 9 de julho é mais caro do que a BT. Então, não é exatamente a mesma. E aí a gente tem que saber que eles são. Então, os valores são diferentes. Os hospitais, normalmente, recebem mais do que o valor que a gente recebe de recursos. Mas as outras coisas também. Mas no aqui de grandeza está parecido. As diferenças negociais. Exatamente. A parte de negociação, né? Próximo slide, Samuel, está falando sobre as autorizações. Né? As autorizações, então, essa parte aqui é complicada. Quais eventos exigem autorização prévia? No MCOP, de novo, ele tem os eventos que exigem essa autorização prévia. Tá? Num dos comunicados aí que o PCC mandou, tem lá também esses eventos. Tá? Se precisarem também, a gente manda. Esses não são códigos, são nomes mesmo. Você pode ficar em dúvida, mas de forma geral dá para entender. Tá? A gente consegue entender os eventos que precisam de autorização prévia e esses eventos precisam de autorização, mas não deviam se preocupar. Quem pede autorização é o prestador. Antes, a gente também pedia, não sei se vocês lembram, a gente falava, eu vou pedir que é muito mais rápido, eu vou esperar o prestador, ele demora para pedir. É verdade, muitas vezes demora mesmo. Mas assim, então o médico me pediu, nós vamos chamar de autorização nem tomografia, porque até isso é só comentar. Ressonância tomografia tem uma rejeição de menos de 1%, quer dizer, não autorizado, menos de 1%. Não compensa, então, ficar recebendo montes de pedir autorização de ressonância. Você defende isso mais tempo, né? Você foi pedir uma autorização e você autorizava todas. Né, Paulo? Autorizava. Isso, tinha um bom trabalho de analisar, não sei o que autorizava. Então, já não precisa mais. Tá bom? Está resolvido. Mas vamos dizer que seja um exame que precise, né, um genético, exame genético, por exemplo, que seja uma autorização. E você quer antecipar e já pedir, para não esperar o prestador pedir, pode demorar. Não é aceito. A Brasília exige que o prestador peça. Porque já deu confusão. Por exemplo, o beneficiário pede, aí acaba não fazendo naquele prestador que ele indica aqui. E aí tem que cancelar a autorização. E para o outro, isso acaba também complicando. Brasília unificou isso no Brasil inteiro. Quem decide é o prestador, não é a gente. Então, para a gente saber, como é que a gente faz para saber se pediu, então? Toda vez que dá entrada no módulo de autorização em Brasília, é gerado um número de protocolo. Esse número de protocolo é enviado para o e-mail do beneficiário. Se não está enviando, provavelmente o e-mail da gente está errado. Ou erro de Brasília? Difícil, porque o e-mail está no sistema. Ninguém digita o e-mail lá e busca no sistema. Em teoria, não deveria acontecer. Mas pode acontecer. A atualização cadastral não é conosco, é com pessoas, né, que fazem atualização cadastral. Mas precisa atualizar o e-mail, tem que pedir alguma atualização de e-mail. Né? E para que receba, vai receber tanto na entrada do pedido, quanto ao final da autorização concedida. Para que você saiba que está sendo pedido e que foi concedida a autorização. E quando a autorização não for concedida, você não recebe nem ideia que vem a autorização também para você, que vai para o prestador, a mesma autorização vem para você. Se não veio, em teoria, não está autorizado ainda. Não vá lá, porque o médico falou para você ir amanhã, né? Não vá, sim, sem autorização. Veja se veio autorização, confirme com o médico, com a secretária do médico, com o hospital, conosco, se a autorização realmente foi concedida. E vocês não viram no e-mail, pode acontecer. Recebeu e-mail, acabou passando, acabou apagando, não viu? Pergunta. Bom, gente, porque é assim que deve ser. E-mail na entrada e e-mail na saída, já com a autorização concedida. Bom? Vai para o beneficiário ou para o titular? Vai para o... É que a gente é titular, já recebeu? Eu recebi. Se não vem, é isso que eu ia falar. Se não vem,
Provavelmente o prestador não pediu. Ele fala para você que pediu e não pediu. Acontece muito isso, muita gente fala, ué, essa atualização demorando pra caramba, já faz 15 dias que eu pedi, nem chegou. Acontece muito no hospital. Tá? Porque o hospital tem um procedimento interno complexo, até chega na ponta e alguém faz esse pedido ao banco. E muitas vezes, aí, quando você fala, aí no dia seguinte essa atualização chega. Porque alguém tinha engavetado, alguém tinha esquecido. Se uma autorização foi concedida, não foi usada, ela tem um prazo de 180 dias. Normalmente 180 dias, os procedimentos têm diferentes, sabe? Não é tudo padrão, tá? Mas tem a data de validade na própria autorização. Realmente ele expira. Aí tem que pedir novamente. É o prestador. Eu acho, só voltando aqui, eu acho que é o beneficiário da morte. Só você que fez evento. Eu pergunto se você recebeu só o seu. É estranho, né? Não, tá bom. Depois você vai lembrar aí. Então. Posso tirar uma dúvida? Porque para mim não ficou claro essa questão. Se um beneficiário tiver um dependente, não tiver o e-mail, eles vão mandar essa autorização para o titular ou não? Para quem tem o e-mail. Vai mandar para o titular. Quando, por exemplo, do seu filho no cadastro do seu filho, não deve ter o e-mail. É o seu. É o seu, vai para o seu. Eu também tenho filhos, não tenho. Eu e-mail. Olha, a dentista hoje que é a dica do Aldomar, ela vai fazer uma parede. Ela falou que fosse orar, só autoriza se colocar um aparelho e tirar foto para dar para eles. Pode ser autorizar ou não. Aí ela falou para mim, né? Faz o aparelho primeiro? É? Tem que fazer o aparelho primeiro para depois dar a autorização? Colocar o aparelho e tirar foto e mandar. Aí a negociação fizer isso. Aí o outro não autoriza, faz. Esse é o Está errado. Acho que Não, a autorização é para isso mesmo. atualização qualquer aparelho. E aí outra coisa. Aí eu fui uma os manuais. Então, essa parte do prestador, né? A gente também tem um atendimento a prestadores aqui, de primeiro nível só, mas quando é complexo assim, aí a gente manda para Brasília, que está centralizado em Brasília. Os credenciamentos, a administração da rede credenciada, isso foi centralizado em Brasília. A gente ainda dá um atendimento mais a parte de faturamento aqui. Mas então, tem o manual do prestador. O prestador tem aqui não coloquei porque interessa ao prestador, mas o prestador tem um portal, e nesse portal do prestador tem o manual do prestador. Então lá está dizendo tudo o que ele tem que fazer, né? Dentistas, é mais complexo, porque muitas vezes ele é o administrativo dele mesmo. Ele não tem uma pessoa contratada, ele não tem uma pessoa do administrativo que faça por ele, e muitas vezes tem essa dificuldade. É difícil de resolver, eu acho que, na verdade, não tem, é caso a caso mesmo. E se a pessoa quiser mandar um e-mail, ele tem lá também o e-mail do prestador, tá? E a gente atende. Voltando só um pouquinho na atualização, eu falei que quem pede é o prestador, tem exceção. A exceção é reembolso. Eu falei no comecinho, reembolso, quem pede autorização para reembolso somos nós, beneficiários que vão ser o usuário do serviço de reembolso. Tá? Aí o prestador não é credenciado, ele não pode ser autorização. Ele nem tem contato com o banco. Somos nós que pedimos autorização. Tem também uma coisa que chama prévia de reembolso. Vocês já usou? A prévia de reembolso. Aí a prévia de reembolso, aí vocês têm que mandar um e-mail também para a gente. A gente vai solicitar para Brasília também, é tudo antes, né? Uma prévia de reembolso. Por exemplo, o médico quer saber quanto você reembolsa, porque ele quer cobrar um preço parecido, porque ele é seu conhecido, ele vai respeitar, que nós vamos reembolsar. Então, isso é uma prévia de reembolso. O sistematista é mandado um e-mail para a gente também, tá? Aí, no BC Saúde do São Paulo,
solicitando essa prévia, a gente manda para Brasília, Brasília faz essa Essa prévia mesmo, né? prévia. Não, já tive Tem que ser essa situação Você precisou. bem diferente mesmo. Ah, sim. Tá, mas É isso que eu ia falar. É prévia. Veio assim, aí depois, você, inclusive a prévia, esquece que você tem desconto, inclusive, na participação. Né? o PDL tem, a Então. prévia é dado um bruto. É Bruto. já tive isso aí. A gente mandava. mandava um e-mail padrão, né, Paulo? A gente mandava um e-mail padrão com todas as explicações. Paulo. Agora, não é mais a gente que faz, né? A gente perdeu esse controle, mas é bom você falar até para a reunião com Brasília, sugerir que essa informação da prévia venha com essas informações, né, com essa sessão. Realmente, se não vem, deveria vir. Inclusive, em relação. E é uma expectativa. Isso foi em 2021, já faz tempo. Tá? E eu lembro que, inclusive, eu questionei, mas não foi um valor mais que eu questionei. Alguns eventos ligados à cirurgia, eram cirurgia. Não foi aceito na hora que chegou, entendeu? Porque vem a cirurgia, vem isso. Assim, como se outras coisas, se aquilo não tinha cirurgia, mas aí não cumpriu, entendeu? Paulo, pode ser. Eu já tenho, sim, a gente separou com alguns casos desse tipo, mas tem que tomar cuidado também. Muitas vezes Brasília nega, né? Uma autorização, porque às vezes está dentro do evento. Também a gente. Não quero falar mal de prestadores aqui, mas o problema é como o prestador. Como ele enxerga. Não, como ele fatura. Então, mas ele pode também estar falando de forma errada. Eu estou falando assim, não, mas assim, até não é discutir isso aí. É só para tomar cuidado, porque realmente. Pode acontecer. É prévio. É prévio. A palavra é prévio. Na verdade é isso, não é uma prévia. É uma estimativa. É uma estimativa a menor. A gente faz a questão de. Sobre a questão aí da comunicação do espectador em relação àqueles beneficiados, né? Para ter a carteirinha, você é obrigado a informar do seu direito. Então, o dependente para ter a carteirinha é obrigado a informar do seu direito. Então, essa comunicação vai requerer do dependente, não do seu. Não. Quando você vai no prestador, Isso. quando você. Não, mas Vale o e-mail que está no nosso cadastro. Nosso cadastro do banco. Está. Não, sim, mas se o seu dependente tem um e-mail, ele tem que informar o e-mail dele para conseguir a carteirinha. Não. Então, não mais porque ele encheu o saco para fazer a sua dependente. Isso eu precisava para quê? Não, pela carteirinha não necessariamente. Mas uma atualização cadastral, eu estou pedindo. Não, a atualização cadastral precisa para todo mundo. Atualização cadastral. Atualização cadastral. Para isso, você faz um puta no cadastro, aí o cara usa. A gente já depois entendeu o que aconteceu. Porque não pediram mesmo, eu não fiz essa atualização. Então, cara, Se não tem, vai pro. Essa história de cadastro não é Eu queria fazer uma pergunta exame. Recentemente, eu queria saber quanto custa. Primeiro, se existia, se era coberto, depois saber quanto custa. A resposta que eu tive é de que ele era autorizado, mas não tinha ninguém credenciado. Aí, eu descobri que o HCOR fazia e com autorização do plano. Qual era a minha dúvida? Quanto custa? Porque ele, sem ser pelo plano, é R$5.000. Aí eu queria saber que bomba ia cair na minha conta aí, se eu fizesse. Ninguém me responde. E porque não está na tabela, porque é um exame diferente, ele não está nessa tabela. E aí eu não consegui. Essa informação, eu desisti de fazer o exame para mim. Prévias de exame, não sei se mudou alguma coisa, realmente não se fazia. Tá? Mas eu não sei, já nesse caso específico, né? É que você, a Silene, ela tentou. Então, porque talvez, Deveria ter talvez se fosse o primeiro caso desse exame, né, feito no quadro de saúde, então não tinha referência. É possível que fosse. Então, mas deixei de fazer um exame, eu não sei quando vai ser, se eu vou ter dinheiro. Eu acho que a gente tem que ter uma forma. Mas o HCOR faria
pelo PC Saúde? Varia pelo BC Saúde ou pagando particular. No particular era R$ 6.000. Então, por que você não... Mandei e-mail. Não, no BC Saúde você não pensou em fazer? Não, mas se o Accord fazia, você só ia pagar o PVL, né? Então, de quanto? É 25% do valor da tabela. O Accord não sabia? Porque somente eles não. Falou que eles não abrem. Então, você vê, não, É que aí É um caso específico. Então, essa prévia de início, e não, mas é uma questão de é pensar. uma questão que Se for dentro do assunto, né, parece que vai estar... Tá bom. Ao final, a gente vai abrir para perguntas. Só ele termina a apresentação, aí ao final a gente abre para perguntas aí. Porque às vezes não vai ter, mas o próximo slide é esse aqui, né? É um fruto das autorizações do que eu falei, tá? Talvez fique um pouco mais claro, tá bom? Mais para a orientação de vocês. Aí eu estou em dúvida aqui que eu faço. Tá bem, tem a rede credenciada, tem a livre escolha. Livre escolha é o beneficiário que pede, rede credenciada são os médicos, as clínicas, os hospitais. Tudo centralizado nesse pedido de autorização, todo centralizado nesse BC Saúde, ponto autorizadora, ou BCD.gov. Tá? Ao final vai ter um slide desses contatos, tá bom? A autorização não é mais com a gente, não é São Paulo, certo? E tudo nenhuma região. Do Brasil, basicamente isso. Quando a gente fala aqui, ó, cirurgia eletiva, nós estamos querendo falar aqui das cirurgias programadas. Isso é uma cirurgia eletiva, tá? Você vai fazer um procedimento, ela sempre está cadáver porque é fácil, todo mundo, né? Você vai fazer uma hora ou outra. Uma coisa vai fazer. Então, uma cirurgia eletiva, né? Não é uma emergência. Então, isso, o fluxo é esse. Quer dizer, você vai no local que você queira, credenciado ou não, você credenciado em si, se não é aqui embaixo, tá? E vai fazer o seu procedimento, tá? Porque a parte de emergência, gente, já aconteceu. Foi bom você agora comentar, porque emergência, já aconteceu. Eu fui na emergência lá no domingo e não quiseram me atender porque não tinha ninguém para conseguir autorização. Não se consegue autorização, é uma coisa emergencial, porque não tem sentido. Você vai esperar a pessoa, vai ficar harmonizando, nem você tem autorização. Não faz sentido, em teoria, né? Pode chegar a esse extremo. Procedimentos emergenciais, procedimentos fora do horário também comercial, o BC Saúde não exige autorização prévia. Então, essa conversa não é certa. O prestador está errado quando ele faz isso. Eu sei que ele fez para a gente, vai brigar com o prestador. Mas tem que brigar. Já aconteceu até no São Camilo, tem uma história dessa, eu sei que já me reportaram. E o cara estava lá no domingo, não pode fazer, vai ficando aí, porque enquanto não autoriza, não vai autorizar nunca, não vai dormir lá, vai ficar até para a segunda-feira. E também tem que analisar essa autorização, não. Emergência. Sexta-noite, Sexta-noite, você vai ser atendido na quarta-feira. Então, não faz sentido uma coisa dessa, não faria mesmo sentido. É bom você ver sítio. Então, briga lá, porque dá errado. Procedimentos de exames emergenciais, você entrou pelo pronto-socorro, não precisa de autorização. Quem vai pedir é o prestador, mas posterior. Então, ele tem 10 vezes para pedir, mas é por dele. Não tem nada a ver. Pelo que estava no gráfico anterior, todos os tipos de autorizações são centralizados em Brasília. Em Brasília. Todas as autorizações são concedidas em Brasília. Federal. Não, mas olha, faz um ano mais ou menos que está centralizado. Já foi bem pior, está bem melhor. Tá? A centralização foi meio caótica mesmo, né? Deu uma boa confusão. Tá? Mas eu diria que hoje em dia, mudança complexa, eu diria que hoje em dia não está assim, está bem mais rápido, tem recebido
vários feedbacks que está bem mais rápido. Tá? E algumas pessoas me pedem ajuda, claro, eu posso interferir em algumas situações específicas, né? Pode estar demorando por algum motivo. Também, Brasília está tentando também educar, entre aspas, os prestadores, né? Ninguém é santo nessa vida, né? Também os prestadores não trabalham de forma filantrópica. Então, quer dizer, tem coisas que eles fazem também que não estão corretas, ou não são muito éticas, assim, ou não são extremamente necessárias, e é discutido. Isso é uma discussão técnica da auditoria médica com o médico, né? A gente nem participa disso, porque ele não é do administrativo, mas é uma discussão, o Charlie já passou por isso, o Cláudio também, eu estou aqui, né? Tem situações, né, quer dizer, eles devem ter razão deles, não pode tirar, nem sou médico, né? Lógico, não sou mais administrativo. Então, a parte muito complexa, uma parte bem complexa, é a organização de materiais. Matérias OPME, né, que a gente fala, próteses e próteses, materiais especiais. É uma parte bem sensível financeiramente falando. Acho que corresponde a mais de 60% dos gastos do PC Saúde. É sempre foi assim, né, Paulo? Sempre foi assim, gente sempre foi. Isso estão pegando bastante no pé. Brasília tem um software de leilão, quer dizer, que vai fazer cotações para ver se o que está pedindo está coerente. Às vezes o médico está pedindo coisa que custa, ele fala que custa, no fornecedor do cara custa 20 mil, você vai olhar no leilão, custa 2. Quer dizer, vai falar, não, eles batem o pé, não autoriza. Falam com o médico, eles botar só para tentar fazer com que seja uma coisa coerente. São médicos. Então, olha assim, médicos contratados de uma empresa terceirizada para que presta serviço ao Banco Central. Não é administrativo que concede autorização médica. quem avalia todos os tipos de autorização são médicos ou São médicos auditores. E tem agora, nessa última contratação, que foi grande, foi tem um orçamento bem maior, por falta de pessoal, tá, gente? Isso eu não comentei, mas assim, por que centralizou? Só para piorar, só para complicar na sua vida? Não é bem isso, tá bom? Porque nós estamos perdendo servidores, tem isso, né? O pessoal se aposenta, não está tendo concurso, não tem gente para trabalhar. Se não fizesse alguma coisa nesse sentido, também poderia entrar em colapso. Tem essa justificativa. Mas são médicos. Inclusive, tem cardiologista e ortopedista hoje em dia contratado. Não tinha na nossa época, né, gente? Era tudo médico auditor mesmo, né? Era médico só, né? Não era especialista. Hoje em dia tem generalista, mas a auditoria, assim, especializando essa parte de auditoria mesmo, de investigação. Então, tem cardiologista e ortopedista, que são duas especialidades bem sensíveis, tá? Em termos de materiais, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, depois voltamos às perguntas. Atenção primária à saúde, eu não sei se vocês conhecem. Atenção primária à saúde, APS, é um serviço que o BC Saúde, que as BC do Atendo, né, em São Paulo. Agora vale para todo mundo, tá, gente? Não vale só para São Paulo, porque tem a oportunidade de fazer em telemedicina. Não precisa ser presencial. Então, até as outras regionais podem usar as APS que existem fisicamente. A APS existe fisicamente em São Paulo, no Rio, no Brasil. Começou com um projeto piloto nessas três regionais, que são as maiores, com mais gente. Está aberto hoje em dia para todas as beneficiárias acima de 35 anos. Tem uma perspectiva de até baixar essa idade, por enquanto, acima de 35 anos. E que queiram participar. A gente incentiva porque, assim, é uma prevenção, tipo um médico de família, tá? Então, ele vai analisar você como um todo, ele vai pedir para evitar uma internação indevida, você se prevenir antes, você está evitando, né, que você vá depois no hospital numa emergência. Então, ele quer pegar antes, então ele faz até solicitações de exames, ele analisa resultados de exames, esse pedido da família que estava disponível na PS. Você fala, mas é de graça? Não é que é de graça. Sai do orçamento da gente, sai do orçamento que a gente paga para o plano. Né? Mas não é
não é pago, não é o beneficiário que paga, quem paga é o orçamento do plano. E você fala, por que vai estar gastando à toa? A ideia não é gastar à toa, é justamente evitar o gasto maior futuro. Né? Você está fazendo preventivamente, você está evitando um gasto posterior. Essa que é a ideia da atenção primária saúde, né? É atuar nessa forma. Então, a gente paga lá mensalmente por vidas, né? Pela adesão, e é isso é a APS. Tem lá também, tem nutricionista nessa APS, tem psicológico. Tem atendimento psicólogo, tem atendimento psicológico, né? Também tem. Nutricionista, tem enfermeiros. Bom, você pode presencial aqui na Rua Estela. Eu nem coloquei, mas é na Rua Estela. Tá? Mas a adesão está aí no final, o contato também. No próximo slide, a gente fala do programa Vencer, que está dentro do APS. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse APS tem futuro, ele está sendo usado, ele está Está aumentando, sim. Mas está dizendo que passando hoje cedo. Né? É. Do universo Eu uso demais o APS. do APS, Eu uso bastante. que poderia ser vendido, o médico hoje falou que 77% eles conseguiram o contato, dos 77% que receberam o contato da APS, 37% responderam, ou seja, houve uma resposta, uma adesão. Hoje, na verdade, só 17% fazem uso constante, né, do APS. Assim, permite aqui só fazer esse assunto. É um bate-papo. Né? Esse assunto até me traz a conversa, porque eu participei desde o início do projeto. Então, eu sou lá das pessoas que foram visitar antes, saber como isso foi feito em outros lugares. Então, não é uma ideia do PASPC. É uma ideia que já existe em vários outros lugares, inclusive o próprio hospital Albert Einstein, que nós visitamos, ele tem uma APS para atendimento dos seus funcionários. Tá? Então, isso é uma coisa que acontece. O Sírio-Libanês também. O governo federal começou a fazer isso no SUS em 2015, 2014, mais ou menos. O médico da família. Médico da família, o médico da comunidade. E a última vez que eu tinha consultado lá, infelizmente, por questões políticas, isso ficou paralisado de 2016 até 2022, retomou agora. Tinha 252 cidades participando do projeto de atendimento de área de saúde. Só para dar para fechamento disso, isso é feito no mundo inteiro, tá? Isso é um programa que é mundial, a Organização Mundial de Saúde apoia isso, porque isso diminui de 60% a 80% o número de internações e de atendimentos em pronto-socorro, porque a pessoa é diagnosticada antes, então é feito um procedimento antes, acompanhamento para isso. Então, esse processo deveria ser uma coisa natural para todos nós. Só para conseguir a ordem, eu te posso. Que é excelente, a APS é uma coisa necessária, é verdade. Mas eu queria perguntar o seguinte, virou passivo, né? Eles não procuram mais pelas pessoas como antes. Antes havia um contato, a enfermeira, agora, inclusive, eu tenho vários questionamentos a fazer. Não, mas isso aí você deve nos informar, porque tanto eu quanto o Wilder, a gente tomar conta disso. Então, se a gente tem esse relato... Posso te mandar um extenso e-mail falando um monte de coisa? Fique à vontade, porque isso faz com que a gente recebe deles uma prestação de contas, e eles falam, não, tudo bem, se a gente não tem informação que não está tudo bem, a gente não tem... Mas está atendendo ele em conta, tá? É isso que eu te falo. Tudo bem, então manda para a gente que a gente faz a cobrança. Dá a impressão que esse tipo de procedimento ele tem que ser de uso de todos o tempo todo, porque na realidade o objetivo é mais manter a nossa qualidade de saúde. Até com tudo que isso tem acontecido, nunca houve assim, só de alguns. Vocês deveriam talvez estar distribuindo para nós. Ou lembrando outros,
tem alguma sugestão a mais, que é muito interessante. É interessante. Eu vou completar um pouco essa questão do atendimento primário. O primário aí, o seu conceito universal, é uma ideia da porta de entrada na saúde. Então, como começou a ter muita especialização, hoje você tem uma série de especialidades, tem um monte de coisa. Então, a ideia é assim, qual a porta de entrada para o serviço de saúde? Seria o atendimento primário. Esse é o nome, atendimento primário, é o primeiro que você faz. O médico ali ele vai avaliar se você precisa ou não de um especialista. Em geral, 80% dos nossos problemas de saúde não precisam ser tratados por um especialista. Uma gastrite pode ser tratada por um médico generalista. A maior parte dos nossos problemas podem ser tratados por um médico generalista. Então, ali seria a porta de entrada. Às vezes, a gente já procura um especialista que a gente já está se autodiagnosticando para achar um especialista para tratar, e às vezes nosso problema não era aqui. Então, a ideia é ali que vai fazer a triagem. Se você precisa de um tratamento, se você precisa de um exame, e se você precisa de um médico especialista. Eventualmente, o médico da atenção primária vai te encaminhar para o médico especialista. Então, a ideia é que você faça entrada lá. Eu tenho usado, vou dar um depoimento, porque, assim, às vezes preciso de um exame para fazer uma atividade física. É igual. Às vezes você está com uma gripe de repetição, você está com uma indisposição, que não é uma coisa que você vai no pronto-socorro, mas está com cara de... Às vezes está com uma lesão numa pele, que é difícil fazer teleconsulta, mas você pode ir lá. Outras questões, às vezes você tem um curativo, que hoje é difícil, você vai aonde arrumar um curativo? Enfermeira, né? Tem enfermeira lá que pode fazer, acho que uma aplicação de uma injeção também, uma vez de tratamento de injeção, você não consegue fazer na farmácia, pode ir lá. Então, Psicólogo. é a porta de entrada para o sistema de saúde. É legal usar isso. Para saber se você precisa de um especialista, pode precisar. Então, é a porta de entrada. A ideia de atenção primária é um pouco de porta de entrada. É para enganar eu mesmo. Eu uso direto, gosto muito das questões que eu vou. Não, mas a gente vai parar essa arestas. São a parte, são outras. Então, manda assim, Dentro para a gente dar da esse feedback, porque até para a gente é novo, né, também, né? Quando a pessoa deu uma... Faz que 2022 faz tempo. Não faz. Mas eu O feedback é novo. A ideia é que a gente aumente esse... Não, Dá acompanhamento. Acompanhamento. E se você tiver do vencer lá, fizer o cadastro, uma doença é uma doença recorrente, precisa de tratamento, eles vão fazer isso. Né? Eles vão, inclusive, ligar para você: olha, você não foi aqui mês passado, o que houve? Deveriam, pelo menos. Se não fizer, a gente vai lá e... Tem um padrão, né? Um padrão mundial, né? De uma coisa, exemplo, Eles se classificam em tem níveis. Acho que são 5 níveis, né? Eu não lembro bem. Mas são 5 níveis. no mínimo uma vez por ano. No mínimo uma vez por ano. Então, precisa ver que nível que está, né? A pessoa, por exemplo, tem níveis que você é mensal, tem nível que é bimestral, tem nível que é Minha família semestral. tem muito para conversar. Tem todos os níveis Essa lá minha dentro. família até... Também. Quer dizer que pode ser semestral, pode ser anual, quer dizer, tem lá, tem uma tabela, tem uma tabela que deve ser obedecida. É no mínimo, né? Vida, porque senão, eles estão querendo só captar, né, para aumentar o número de vidas, esquece Inclusive, de quem já está. se tiver muita demanda, eles não vão dar conta. Então, mas eles têm que se preparar para tal, porque essa aqui é a ideia. Não, é que assim, o programa, o APS, ele estabelece o limite máximo de atendimento com aquele grupo. Se você ultrapassa, que é o nosso ideal, é que a gente ultrapasse, a gente tem 30 mil. 30 mil vidas, é isso? Então, a ideia é que se você chegar a 30 mil, não vai ser esse grupo que vai atender, você vai ter que estender, aumentar o número de Se o atendimento. médico atende só à tarde, por exemplo, são pouquíssimos horários. Então, mas é porque mas é uma questão de adequação da E a demanda. equipe é muito enxuta. Mas é uma Porque questão... agora fica aquela, né, história aqui que aconteceu primeiro, quer dizer, ele vai pouco porque não tem demanda, né? Né? Mas agora já tem mais. Tem A gente... Mas foi isso que eu vou... Mas é um bom papo, isso aí eu posso... Mas a conclusão é, por favor, usem o Não sei se outros hospitais fazem. Eu cansei de receber ligação, já fiz, no 9 de julho. Chamando você para fazer algum acompanhamento? Eles têm esse mesmo esquema, ligam para atender, está procurando e tal. É um setor próprio. Para saber como é. Cirurgia que eu fiz há 3, 4
matando Eles estão atrás. acompanhando isso. Eles querem saber se foi tudo bem. Hoje, eles querem saber depois de 3 anos como é que eu me sinto hoje, se eu tenho alguma coisa. Mas aí não Aí é uma uma tese. avaliação de Eu qualidade da sempre recebo ligação do Banco de Júlio nessa área. Mas não é a PS. É isso que eu posso É o estilo da PS. Mas aí É a mesma coisa que a PS faz, eles fazem. Mas os pacientes Isso é bom. deles. A gente vai ter que Mas é a mesmíssima nossa coisa. equipe aqui. Ainda um pouco dentro. Ainda dentro do nosso. Se tivesse, É como uma peça para fazer. Por exemplo, só de eu posso publicar um negócio que posso ver que vai melhorar qualquer coisa, ainda não deu. Não, pode caminhar, já pode passar. Não, era por enquanto, você pode encaminhar o Só no e-mail. caixinha a gente vai A gente vai dar, eu tento participar de reuniões constantes com o pessoal todo. Pessoal, dentro da PS, E só para fazer um pouquinho de silêncio, a gente está transmitindo ainda, depois a gente confraterniza. dentro da PS, eu falo que está dentro da PS, porque a empresa que faz serviço é o mesmo, tem o Vencer. Não é a mesma coisa. O Vencer existe há mais tempo, bem mais tempo do que a PS. É um acompanhamento de doenças crônicas. Isso foi criado há bem mais tempo, né? E então, também com o intuito de você cuidar e evitar, né, piorar para depois ir para o médico. Já cuidar antecipadamente. Quais doenças são as? Está lá no MCOP, eu não sei de cor, mas tem no MCOP as doenças. Eu sei que tem hipertensão, tem colesterol alto, né, tem várias diabetes com certeza, né? Está no Vencer. É que acabou virando, entre as coisas, certamente esse perfil deveria entrar em contato constantemente para lembrar que você não fez determinado exame que deveria ter feito, ou se fez, se deu tudo certo, como é que você está. Acabou sendo mais um reembolso dos medicamentos relacionados à doença. Não era esse o objetivo. Eu estou sentindo isso, não sei. Como é que é o bate-papo? Vocês também devem estar sentindo a mesma coisa. E quais medicamentos são reembolsáveis? Os medicamentos também fazem parte do MCOP. Mas eu tomo medicamento para hipertensão e estou pedindo um reembolso pelo Vencer. Eu sou credenciado no Vencer para a hipertensão. Não é assim. Você vê se o medicamento está na listagem. Se é um medicamento recém-lançado, ele não está na listagem, não vai ser reembolsado. Aí não adianta, porque isso vai para uma auditoria médica, vai incluir anualmente, semestralmente, não tem uma coisa fechada, mas tem que os médicos reavaliam os medicamentos que fazem parte desse Vencer. Esses Venceres que deveriam ser discutidos. Os pacientes têm que ir para escrever o medicamento. O medicamento pode ser sugerido, Stalin, sugerido. Não, se não tiver, tem que pedir que ninguém pede por você. E se não existe? Tá? Eu não sei exatamente, mas tem antes não tinha nem médico para isso. Agora, com essa nova formatação, nova contratação de médicos, eles se comprometeram a fazer essa avaliação de forma mais periódica. Tá? Mas sim, mas pode ser uma sugestão também do beneficiário. Por exemplo, se vocês mandarem aqui para São Paulo, a gente vai encaminhar para a equipe do Vencer de Brasília para que seja analisado em algum momento pela auditoria médica se aquele medicamento se encaixa. Bom? Mas o Vencer ainda está. Por que tudo está na PS? Porque a mesma empresa ganhou a licitação. A mesma era a Quali-Rede que fazia a licitação. Ganhou a licitação do Vencer, ganhou a licitação da PS, juntou os dois. Tá? Tem os seus benefícios e malefícios. Se não ser mesmo emprestado, não vai ser nos dois. Se for bem emprestado, é bom para os dois. Mas eu acho também que precisa. O Vencer carece de uma discussão maior nesse sentido. Você tem que comentar nesse não sei se falar do Vencer. Repensado. Não é aquela empresa de Florianópolis, faz? É de Florianópolis. Essa é uma saúde. É o nome. Razão social, saúde suplementar. É que o nome fantasia é Quali-Rede. É a mesma? É a mesma.
Então, vencer, a gente tem que ser, em teoria, a ideia também, isso não é uma colocação da Charlene já comigo também, em teoria, como está na mesma, poderia ser feito automaticamente. Se o APS vê que você tem uma doença, eletiva para o vencer, já encaminha, mas não é assim. Você tem que solicitar, ver se você está no vencer, tem que fazer uma solicitação, é feita uma perícia se você tem os Mas dados isso que tem que você estar tem. previsto na MICOP, porque senão só se vê. Eu não sabia que eu tinha que. Não está explícito no MICOP? Não. Está É, explícito na hora de entrar, mas quando surge novas patologias, isso não está regulamentado no MICOP. Então, com Você isso, deve a comentar APS isso. inventou uma regra que se isenta das É. consequências, porque eles não acompanham Mas- a doença, não estão fazendo mais. mas antes da APS já era assim, tá? Então, para mim foi a APS. Era assim, mas antes tinha acompanhamento, agora não. Tinha um acompanhamento, mas... E aí, nesse acompanhamento, você comentava só nova patologia. Isso Que já deveria você ter tinha incluído antes. oportunidade de comentar. Já existiu antes, e nunca foram incluídas e nunca a gente foi orientado. Ah, tá. Esse é o questionamento que eu vou fazer. Sempre teria que solicitar e a gente... É bom ver, né, porque no MICOP deveria constar isso e ser isso. Porque deveria ser por solicitação. Mas sempre foi, né? A gente sempre Quando está lavando entendeu... as mãos, a quadrilha mais ainda. A gente sempre entendeu que deveria ter a solicitação do beneficiário. Então, é uma questão importante para a gente tratar com o pessoal do administrativo do Brasil. O outro slide aí é mais manuais. Onde estão os manuais aí? Ó. Manual de acesso à área restrita. Tem o FAQ. Tá aqui. Eu também coloquei, acho que aqui também, né? Coloquei no último, eu vou falar. Então, aqui mais para vocês saberem onde buscar as coisas, tá? Também. Tudo nessa apresentação tem muita onde pegar as informações, onde buscar as informações, tá? Fechou dentro. Esse credenciamento Unimed para nós não serve. A Unimed Paulo Paulista já faliu. A Unimed não vai ter em São Paulo, mas tem algumas regionais credenciando a Unimed. Né? Tem 3 ou 4 regionais. Fortaleza foi a primeira, né? Credenciou a Unimed como prestadora de serviços do PCSU, né? Então, acrescentou a Unimed nessa linha, com os hospitais, a Unimed tem hospitais, né? Onde ela é forte. Aqui em São Paulo, realmente, para nós, não tem Unimed Paulista. A Unimed aqui não tem uma boa aceitação. Mas tem... Né? E aí, agora, eu tenho uma listinha aqui. Esse último slide tem uma listinha que eu vou comentar alguns tópicos, né? Que surgem algumas dúvidas. Tá? O primeiro tópico é a diferença entre auxílio e atendimento. Isso é meio confuso. Desculpa. E adiantamento, desculpa. Auxílio e adiantamento. Isso é um pouco confuso. Vai mais na parte odontológica, que é a parte de próteses e uma parte de implante. Isso é adiantamento, não é auxílio. O que é isso? Adiantamento não é coberto. O banco empresta, entre aspas, um dinheiro para você fazer o procedimento. Tá? Mas você fala, mas não pedi esse empréstimo. Pode não ter pedido, mas é um adiantamento. Qual a vantagem disso? Se eu vou pegar um dinheiro emprestado e vou pagar um certo jurinho ali, IPCA, mas vai pagar um determinado juro. A vantagem é você pagar a tabela que o banco tem negociado com aquele dentista. A tabela que o banco tem negociado com o dentista, logicamente, é melhor, é mais barata do que ele cobra das outras pessoas que não particular. Essa é a vantagem que você tem um adiantamento. Tá? Mas você pode não querer. Eu sempre falo, eu mesmo já fiz isso, tá? Com o dentista, direto com ele. Mas aí você tem como... Normalmente você tem um certo conhecimento com ele, é uma pessoa da sua confiança. Você fala, eu vou fazer um implante, quanto que você receberia pelo banco? Se a gente pode aqui, eu pago num cartão desses, e não tem juros, vai pagar juros no desconto do seu limite. Aí você acerta com ele. É uma possibilidade. No Olerite você tem uma vantagem que você tem um limite de desconto. Tá? Você vai, quando quito isso, tem número de vezes? Não tem, é quanto a sua possibilidade de pagamento permite. Tem uma porcentagem, eu nem lembro,
5%, né? No máximo de 5%, como eu também, acho que é 5% do valor do seu salário, você não pode pagar diretamente, mais do que isso fica para outro mês, até você quitar. Auxílio não, auxílio é coberto. O auxílio você pode ter uma coparticipação, mas é coberto. Só para dizer uma coisa que é outra, e às vezes é confuso. Na tabela odontológica que eu tenho acesso aqui, tem uma tabela lá que diz o que é auxílio é diretamente. Tá? O procedimento de auxílio, o procedimento é diretamente sabido. O outro tópico aqui que eu trouxe, novos credenciamentos. Muita gente também já me perguntou, eu quero indicar um médico, eu quero indicar alguém. Na verdade, os novos credenciamentos estão, em teoria, fechados, porque a Lei 8.666 não existe mais. Ela caiu para a Lei 14.133 de 2021. Com essa lei, ela exige que, para novos credenciamentos, foi feita uma consulta à Procuradoria, não foi tirado do nada isso, né? E a Procuradoria chegou à conclusão de que tem que ser por edital de chamamento. Quer dizer, o que é isso? O banco, o PC Saúde vai colocar uma tabela no portal de compras do PCNet, lá, né, do governo, e tem adesão àquela tabela. O credenciado vai falar, o odontológico já está acontecendo, muitos aderiram, outros dentistas resolveram não aderir, porque acaba que a tabela é interessante, e não aderiu, é um direito dele. Mas não pode mais credenciar. Antes a gente chamava o cara, negociava com ele, mostrava, não, agora ele vai lá, ele fala, não, essa tabela me interessa, eu quero ser um credenciado por esse saúde. Vai lá, tem a orientação toda lá e vai seguir aquelas orientações, vai mandar a documentação e vai gerar um termo de credenciamento, vai ter também, é assinado pelas partes, a partir dali o credenciado do PC Saúde. Tá? E nesse rodízio, todos os mesmos credenciados antigos, eles vão trocar por esse novo credenciamento. Tá? Por enquanto, tem dentista, serviços não médicos, que seria fisioterapia, fono, basicamente, psicólogo, e também agora tem também serviços de domiciliário. A Unicana tem também, mas está achando uma tabela feia. Próximo, vai ter o pessoal de laboratórios. A sequência que me falaram em Brasília é laboratórios, clínicas e depois hospitais. Porque hospital não dá para você fazer uma tabela só. São Paulo vai ser essa tabela fechada. Eu acho que talvez tenham níveis de complexidade hospitalares. Entendeu? Porque um hospital 9 de Julho não é a mesma coisa que o hospital Santa Rita, por exemplo, que é uma casa de saúde pequenininha. Entendeu? Tem níveis diferentes. Então, vão ter tabelas completamente diferentes. Essa é a ideia, é Brasília que vai fazer, eu só estou dando ideia para vocês cuidarem. Essas tabelas, principalmente dentista, oculista, tem outra que eu não lembro agora. Quanto tempo que elas não são atualizadas? Essa tabela de dentista está novíssima, porque o edital foi feito agora. Tá? Ela foi feita nesse ano. Que elas não eram atualizadas? Elas eram utilizadas mais ou menos anualmente. O problema é que dava mais ou menos a inflação. 5%, mais ou menos. Os dentistas que estavam reclamando do preço, com 5% não resolvia nada. Você está falando, né? Tem dentista reclamando, por exemplo. Ela não muito tempo sem atualizar. Ela não anda, não. Não, ficou um tempo. 5 anos ficou um tempo, depois ele. Por isso que ela está perdendo muitos oculistas, dentistas, etc. Pode ser. Mas agora está atualizando normalmente. Está no estacionamento e vai ser atualizado anualmente, pelo menos é assim. É isso que... Outro assunto que eu trouxe é a CACI. A CACI agora pode ser está estendido. A CACI agora em São Paulo pode usar a CACI. Antigamente, nas regionais que tinham um banco central, o PC Saúde, não podia usar a CACI. A ideia disso era não depreciar, não diminuir o número de vidas do PC Saúde para negociar com os prestadores. Mas isso também, agora ainda mais com esse tal de chamamento, pode ser um problema, porque o cara pode não querer ser um credenciado do PC Saúde e a gente ficar sem um credenciado. Então, o CACI também serve como um hedge, né? Quer dizer, um seguro aí para a gente ter
Se não tem no BC Saúde, ele tem pela Cassi. Essa foi a ideia. Custa R$ 22,00 para cada beneficiário. Eu aconselho as pessoas a aderirem, porque é sempre uma opção a mais. Tá? A Cassi tem uma rede grande de beneficiários. Certos hospitais a gente tem melhores que eles, até é verdade. Eu também aconselho também a usar, não, quando tem duas opções, use o BC Saúde. São usa o BC Saúde. É mais fácil o contato. Esse contato que a gente tem lá. Não tem. A Cassi só tem os 0800, não adianta. Muita gente se agonia com a Cassi e quer que a gente mande o problema para a gente. A gente não tem o contato da Cassi. O Edric, como gerente regional, pediu para um contato em São Paulo da Cassi, o serviço. A Cassi não forneceu, a Cassi não dá esse contato. A Cassi tem um contato, não tem conosco. Tá? Então, a gente não tem. Então, realmente, essa parte é prejudicada. Mas tem a Cassi, como eu disse, como um seguro. Tem uma opção a mais. Não como opção única, mas uma opção a mais. Em outros municípios era opção única, né? A Cassi. E outro... isso é importante, né? O plano da Cassi, correspondente da gente, é o Família 2. Porque vai ter lá vocês vão entrar na Cassi, são comunicados, tem internet, né? Tem rede credenciada, tem um aplicativo, né, da Cassi. E como é que eu procuro o credenciado da Cassi? Plano Família 2. Porque se você não colocar o plano lá, você não consegue procurar. Aí o pessoal Nossa, é Família 2. Porque lá tem diversos. O aplicativo é reciprocidade. Tem dois, tem convênios e reciprocidade, né? Tem os dois. Então, é o aplicativo Cassi. Convênio, você pega o credenciado. Na reciprocidade, você pega a carteirinha. Poxa, então você fala. Tem dois aplicativos, eu tenho os dois. Porque a carteirinha da Cassi vai deixar de ter plástico. Eu vou falar próximo ao nosso assunto, que é a carteirinha nossa. A Cassi não vai ter e não vai ter mesmo. Vai ter só a virtual, que tem no aplicativo, nesse aplicativo Cassi Convênio. A nossa, que é o próximo assunto, né? Carteira da BC Saúde, da Cassi já falei. Da BC Saúde ainda tem o plástico. Foi feita a última remessa. Dizem que a última, que será a última, seria a última, teve outra. Talvez tenha daqui a 3 anos de novo, não sei. Mas a ideia é que não tenha, que tem um aplicativo que realmente funcione muito bem. Que ainda a gente não confia muito nesse aplicativo nosso. É verdade. É verdade, eu também não confio. Eu medo de chegar no local e precisar da carteirinha não aparecer. Então, eu falo para todo mundo, baixa a carteirinha, deixa no celular uma fotografia. Quem gosta dela chegou no plástico, né? Mas a gente não está permitindo, não estamos autorizados a emitir uma segunda via. Se você perdeu, em teoria, nós não vamos fornecer outro. Antigamente fornecia cobrando, não tem nem essa solução mais lá. Só está gerando novas carteirinhas para novos entrantes, tem direito a carteirinha plástica, ou para quem altera a sua condição. Por exemplo, a pessoa casou, mudou de nome, tem direito a uma carteirinha, não. Mas quem já tem a carteirinha definitiva, fica com ela. Se perder, tem que ir lá pode imprimir, né? Classificar, uma opção para tê-la de forma física. Outro assunto também que veio bastante é a clínica diferenciada. Isso aqui é o seguinte, deu uma briga nessa centralização, uma briga razoável. Ela não tinha a ver com a centralização, mas aconteceu simultaneamente, foi meio complexo. Quem fazia uso de medicamentos oncológicos. Né? E aí está. Teve um problema na clínica diferenciada, né? Foi confuso para muita gente. Por que tem essa clínica diferenciada? Para baixar o preço, para ter uma negociação boa. Essa clínica referenciada, ela é até da Residor, você colocou uns oncoclínicas, tem um contato deles no hospital. Realmente baixou bastante o preço, eles têm uma negociação bem boa, mas para eles fazerem essa negociação, eles exigiram que eles fossem a referência. Então, a gente teve que entregar, entre aspas, a carteira nossa para eles, para que eles fizessem um preço bem baixo. Mais baixo.
Então deu essa confusão, porque você fazia já uso do medicamento na BP, fazendo no ano de julho, e aí não dava autorização, tentava no outro e tal. Eu acho que agora parece equacionado, eu acho que o estresse foi muito maior na época, eu acho que, não sei se vocês têm notícias ainda de que continue muito complexo isso, mas eu resolvi trazer por que teve isso, porque às vezes falta explicação das coisas, é por isso que a gente está batendo esse papo aqui, né? Às vezes o comunicado é frio, né? Ele está escrito lá, e às vezes o e-mail é enorme, você lê, a gente vai ler todo, acaba não lendo, passou, ou lê também e você esquece. Né? Então, você fala, então a rede de diferenciação é feita nesse sentido. Tem um preço mais adequado para esses medicamentos que oncológicos ao que. Mas se for usar esses medicamentos oncológicos só nessa clínica ou você também pode ir em hospitais? Em teoria, Isso aqui, clínicas aqui. Em teoria, só nessa clínica, tá? Mas depende de quando você tem uma infusão específica, está sendo autorizado. Você específica. Mas Mas as as químicas em geral, você sempre não. Vai ser específico e justificado. Então, eu Deixa eu ver se tem endereço. Acho que não tem dois endereços. Acho que tem 3 endereços. tem 3 endereços. Mas aí tem o telefone e chega no próximo. A atualização cadastral que eu comentei, também, não é conosco a atualização cadastral, essa parte de e-mail, de coisa. A gente pede para deixar atualizado, para ter esse contato. Tem coisa que tem contato, e só vai ter um contato se a atualização tiver. A atualização 3. Então, a gente pede. Vocês não devem receber e-mail da atualização anual, né? Parece, anualmente não vai. Então, façam aquela atualização, que é importante para receber comunicados e outras coisas. E o último é urgência e emergência. Não sei se vocês já usaram. A gente tem um credenciado desse, chamava BEM, né? Mudou o nome para Medicar, mas é o mesmo serviço. Tá? A Medicar comprou, é uma empresa até grande, acho que ainda não se comprou essa BEM, né? Mas é bem, eu também já usei por atrás, vieram rápido, dão um atendimento. Chama a orientação médica por telefone, então eles dão orientações médicas por telefone, o médico atende, acho que uma enfermeira inicialmente, se é necessário o médico não transfere, e se o médico acha julgar necessário mandar uma ambulância, ele manda. Tá? Inclusive com remoção para o hospital credenciado. O SUS, se você chamar o SAMU, ele não vai te mandar para o hospital credenciado, ele vai te mandar normalmente para o hospital do SUS mais próximo. Essa é a orientação que eles têm. Eles são, se souber que Já aconteceu com uma tia minha que levou na bico, mas não é o padrão. Né? Não é o padrão. Isso tem que ser na camaradagem. É psiquiátrico. Então é isso. Mas nós temos esse serviço consta na Micop como esse serviço, e ele é feito mesmo. Em São Paulo ele é credenciado e acho que funciona legal. você dá no fim de semana e tem uma. Funciona. O médico te orienta. Bem, né? Não vejo reclamação. Isso é importante. O Carlos lembrou bem uma coisa. A remoção, que é a emergência, o nome é emergência, a urgência é feita para esses casos. Casos que você só quer ir para o hospital para fazer um procedimento, né, e você tem dificuldade de locomoção, ele não vai atuar. Tá? Entendeu? Assim, por exemplo, eu sou cadeirante, preciso descer a escada, vou chamar um serviço de urgência e emergência, né, para me ajudar nesse caso. Não tem essa característica. Agora, faz hemodiálise. Não, porque é usado para urgência e emergência. Hemodiálise é crônica, não é urgência e emergência. Ele não faz. Eventual. Eventual. Não, não tem. Mas aí não faz. Como foi hemodiálise, não faz. E a outra, isso aqui, gente, ó, esses são os contatos, tudo que eu falei, ó, isso aqui. Se eu esqueci alguma coisa, vocês colocam depois. Desse e-mail aí, ó, desse Saúde Povo de São Paulo, tem quase vocês vão disponibilizar essa apresentação, vocês vão ter, tá?
Se for o caso, eles imprimam isso, guardem, tá? Para esses casos. A urgência de emergência, avise os familiares de vocês, urgência de emergência, deixem em locais na geladeira, locais fáceis, porque se você está bem com a visão, como você vai ter esse. O último slide é o mais importante, agradecer a todo mundo. A presença do A gente vai deixar isso aqui também no portal do Santiago. Calma. Alguém mais? Agora vamos abrir para perguntas gerais. Eu só vou pedir uma coisa, mas vamos são 10 para 5. Vamos até 5h15. Eu só vou fazer um pedido de fazer perguntas específicas pessoais sobre o caso, né? Aí você queira trazer uma reflexão, mas isso para um caso específico. Isso é uma coisa mais genérica. Se for específico, mandem no e-mail que a gente vai responder. E aí, pessoal, é assim, ó, repetindo, tá? A ideia aqui é que a gente faça perguntas mais gerais, qualquer caso específico, mais detalhado, só precisa de mais uma referência, manda um e-mail para esse e-mails que aí a gente responde individualmente ou ele. Só o Paulo estava na frente, Paulo, você vai falar. Meu nome é Paulo Lino, aposentado. A pergunta é lógico, a nossa intenção é que esse programa seja perene. Nós tenhamos esse programa até o final da nossa vida. E eu me preocupo com algumas coisas que estão sendo implementadas, né? Como, por exemplo, a gente poder utilizar a CACI dentro da cidade onde tem as regionais, a gente credenciar o Unimed para prestar atendimento. A gente, eu acho que em Belém, o Paz já tem mais existe, né? Só existe a Unimed ou a CACI. E a impressão que a gente tem é que isso vai esvaziando o programa. Esta nova lei que alterou a forma de credenciamento, ela trouxe uma dificuldade maior aos credenciados atuais. Eles têm que adequar a essa nova lei. Eu ouço dos médicos onde eu vou, né, que alguns não estão nem mesmo dispostos a isso, em função da dificuldade. Eu sei que isso não é culpa do banco, né? Eu sei que isso é uma lei que tem que ser seguida. É a lei de licitação e tem que ser seguida. A pergunta objetiva é: você tem ideia de um percentual de credenciados que a gente está perdendo, por exemplo, na parte de dentista, que eu acho que já está sendo... Já está em andamento, né? Nós estamos deixando de ter muitos desses credenciados que tínhamos em função dessa mudança da lei. A gente tem uma ideia de quanto diminuiu o uso do PAS-BC em detrimento do uso da CACI. A gente tem um acompanhamento de perceber o quanto nós estamos transferindo responsabilidade para a CACI, para a Unimed, e agora quanto nós perderemos de credenciados. Tá. Quanto à CACI, eu acho que ainda não tem esse dado. Tá, Paulo? Ainda bem, é desde janeiro, né, que está podendo fazer isso, mas ainda é um pouco recente. As adesões não são demais, não mudou muito. Tá? Em São Paulo, por exemplo, tinha 38% das pessoas são aderentes à CACI, mas já era esse número, não mudou. Teve mais adesão, claro, mas em número pequeno. E mesmo eu estou fazendo esse pedido para usar o BC Saúde, quando eu tenho as duas opções, isso é natural. Esse sentimento que a gente tem
de amor humano mesmo, funciona, isso eu estou falando porque eu não tenho esses dados, né, o pessoal de Brasília que tem feito esse levantamento. Não tem percebido a fuga para Cacique, mas hospitais ainda não entraram nesse episódio chamado maior medo, o volume que é grande, né, porque estou falando da parte de quanto se paga, né, não tem quantidade, né? Quanto se paga alterou um pouco, porque os hospitais ainda não estão nesse edital de chamamento. Quando entrarem, aí talvez a gente perceba mais essa parte da Cacique. Quanto ao odontológico que já está em andamento, né, o que a gente viu, que foi descredenciado, deve chegar em torno de, é razoável, acho que é 30%, mais ou menos, que não se credenciou, só que dos atendimentos, 90% se credenciaram. Então, já era uma turma que já não atendia. Tá? Então, eles não tinham aqueles grandes, assim, grandes que a gente fala que mais atendiam, fizeram, se cadastraram, como o IOSA, né, do Dr. Paulo, o Quadcenter, do Dr. Bobbio, a doutora Celeste, tá, que já atendiam, esses todos fizeram. Então, na parte odontológica, em quantidade, foi até um julgamento da rede credenciada, no sentido de que estavam ali, mas não eram muito utilizados. Tanto é que a gente não está tendo reclamação de usuário. Meu dentista agora está descredenciado. Eu faço porque eu quero atender por ele. Bom, mas essa preocupação é justa. A gente também tem. Essa nova lei complicou para a gente nesse sentido, né? Porque meu medo é realmente essa parte. Né? Como é que a gente vai ficar? Assim, uma tabela imposta. Você participou, né, com as negociações, no caso, são difíceis as negociações com os hospitais, né? Eles credenciaram a dificuldade, né? Porque são muitos procedimentos. E se você vai sempre pondo uma tabela que se espera que tenha uma tabela não é a gente. Só que a gente... Mas essa tabela pode ser do ano, mas pode ser da Petrobras. Não, uma tabela do ano. Vai chamar TAB-BC. Porque é uma TAB-BC. Essa tabela do ano. A gente tem como interceder, cadê a gente? A diretoria do banco. Sim. Então tem como interceder. Não é uma tabela que o governo Imexível, federal né? Imexível, não é. Caramba. Não, é uma tabela do banco. Tabela do banco. Bom, então, tá bom. Então depois eu penso. Não, tem mais acesso, é verdade. É isso mesmo, Paulo? Assim, então, bate-papo. Tem a minha resposta disso. Uma pergunta assim, tinha uma necessidade, algum tempo atrás, você pede, vai no médico hoje e te dá um exame, você faz ele 6 vezes, né? Dá. Como que foi isso aí? Porque tem que ter a data. Nós somos Tem que ter a data. Aí o que eu faço? Eu ponho a data. Tem que ter a data. O que eu falo para você? Põe a data. Você fez a pergunta e respondeu. Então, não chamou. Então, eu quero saber. Não, é porque eu tive um exame negado já, exatamente por conta da falta da data. E aí, eu falei para eles, põe você a data. Não, isso não pode explicar. Então, a gente pode botar a data, não vai funcionar isso. Funciona. Deixa eu só falar uma pena aqui agora. Se você tem um exame com data aqui, passou a validade, liga no APS. Conversa com o doutor Leonardo, que ele pode emitir um outro pedido para você. Não, mas ninguém mais põe data. Não. Mas assim, estou dizendo outro caso. Se você precisa do exame, você não perdeu a data para trás, liga para o APS, conversa com o médico. Tem esse hospital Santa Catarina, como hospital, o H4 exige. Então, varia, cara. Então, mas talvez ele comece a exigir também. Porque assim, está na helicóptero. Aí o Cândido questionou isso. Por que coloca na helicóptero isso, né? Para complicar a nossa vida, né? Porque se no momento você não quer voltar daqui a 6 meses ou um ano no seu retorno, pegar esse exame, só porque. Mas tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que exige data.
Então o banco falou, eu tenho que cobrar, então eu não posso mudar. Foi pensado em mudar, de tirar essa parte, e a justificativa foi essa. É uma regulamentação que o Conselho Federal e eles não poderiam fazer. Mas ele falou, eu prefiro cumprir a regra do que ser punido por não cumprir. Então, usa APS. Usa o APS. O telefone. Nossa, deixa eu fazer a pergunta. Eu fiz Tchau. Também cobrando a diferença do serviço. Tá difícil da gente ouvir. Batelega, você pode? Batelega. Segura um pouquinho, porque a gente não consegue ouvir o que ele está falando. Os hospitais estão cobrando uma diferença entre o banco estava pagando e o preço que eles estavam cobrando. Eu vi algumas reclamações. Isso é coisa passada, continua. Isso é uma primeira questão. Eu queria saber, porque cria, na minha opinião, insegurança, né? Você vai para o hospital, tem uma emergência, você não sabe o que pode acontecer. Tá. Tem duas situações, quer dizer, pura e simples uma diferença é ilegal. Se ele aderiu, se ele é um credenciado do banco, ele tem que cobrar o que ele negociou com o banco e está no termo de credenciamento. Agora, cobranças particulares, que eles chamam, Sim. O banco não autorizou determinado procedimento no bojo do procedimento maior, e aí tinha alguma coisa que o banco closou. O banco closou uma parte daquilo que o hospital cobrou do banco por um procedimento que ele fez. Tá. E o hospital está cobrando esse valor, chamando as pessoas. Porque eu entendi o grupo que tem aí. Ah, entendi. Estava Ele só acontecendo isso. pergunta Eu queria saber. sensível pra caramba, e vamos lá. Tentar falar. Bom, então tem duas situações, eu vou falar da mais simples, que pode ser um procedimento não negociado com o prestador, aí ele poderia, em tese, cobrar, porque então não está negociado. Em tese eu digo por quê? Porque ele teria que avisar a pessoa, olha, eu estou te cobrando porque isso aqui não está na nossa tabela com o banco, é o direito dele de cobrar. O exame, por exemplo, de Zika vírus, parece que a gente não tinha negociado há determinado tempo atrás, ele tem o direito de cobrar, desde que ele fale para você, ó, vou te cobrar aqui, mas não tem negociação, ok? E aí está certo. Agora, essa situação que você está falando, que eu acho que realmente foi um problema, principalmente com os exames no ciclo libanês, é um exemplo clássico, deu problema para todo mundo, para muitas pessoas. Então, o que acontece? O banco, por exemplo, não autoriza a cobrança de determinado material, que ele considera que é EPI, proteção do indivíduo que está fazendo o exame, e não é obrigação do banco pagar. Então, ele vai lá e não paga. Ou então, uma auditoria, hospitais que são auditados. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz uma cirurgia, vai um auditor em loco, um médico em loco lá, olhar a enfermeira, olhar o prontuário e ver se aquilo realmente foi realizado, se aquilo realmente era necessário ser utilizado. Tem alguns materiais que o banco acha, por exemplo, um exemplo clássico disso é uma seringa pré-preenchida. O BC Saúde falou assim, eu já participei de algumas reuniões com os prestadores, o prestador fala, mas é meu protocolo já. Aí o banco falou, ok, isso é protocolo, mas isso é um problema seu. Você me falou, eu posso usar isso aqui no meu protocolo? Você cria seu protocolo, mas eu falo também que eu não quero o seu protocolo. Eu vou te pagar a seringa separada e vou te pagar uma agulha separada. Ah, não, mas a seringa preenchida é R$20. A agulha separada custa 2, 3. O banco fala, eu pago 2, 3, eu não vou pagar 20. E aí, o hospital que passou por isso está cobrando irregularmente do beneficiário, porque ele não deve cobrar do beneficiário. Só que os termos de credenciamento, alguns antigos, não previam essa proibição de cobrança. E fica essa cobrança confusa. Como resolver? A gente tem orientado o pessoal a não pagar, mas é também complexo isso. É difícil até para a gente. No Sírio-Libanês, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Sírio. O Sírio até suspendeu o atendimento nesse sentido. E a gente talvez nem volte a ser atendido nos exames do Sírio-Libanês. Eu vou adiantar aqui, porque realmente dá muito problema.
eles estavam cobrando, e cobravam preços absurdos no material, luvas e coisas assim, com preços muito bom. Tem chance de reverter, ou porque está entrando numa negociação com o Sírio-Libanês de Brasília, que lá é o hospital inteiro. Lá tem um convênio no hospital Sírio-Libanês. Lá tem porque, lá, se não tiver convênio com o serviço público, os hospitais não sobrevivem em Brasília. Em São Paulo, o Sírio daqui é impossível para a gente. É muito caro, nós não temos condição de ter convênio. Então, e tem uma negociação de valores lá. O Caracas falou, Sérgio Caracas é o chefe do BC Saúde do Brasil. E tem negociação no valor que eles falam, olha, eu só vou ir mais adiante na negociação se vocês mandarem uma carta dizendo que todas as cobranças estão eliminadas e estão quitadas. Então, está nessa negociação. Eu acho que vai dar certo e vai eliminar todas as cobranças. Né? Agora, tem os hospitais. O Santa Catarina fez isso um tempo, a BP fez isso um tempo. O que na central, o PC Saúde está fazendo lá em Brasília? Ele está... quem tem essa possibilidade está se barrando pagamentos. Barrando pagamentos e falando, olha, se você não der uma quitação disso, eu não vou te pagar isso aqui. Quer dizer, então dá uma queda de braço. Uma queda de braço difícil, a gente é a parte mais fraca dessa história. Então ainda está a negociação. Essa é a notícia que eu trago. Está na briga. A gente discutiu aí sobre o déficit de 12 milhões, caixa de 800, tem uma nova lei que vai mudar o tipo de credenciamento, vai ter uma tabela, e para déficit só tem duas saídas. Ou diminuir a despesa ou aumentar a receita. PT são as duas. A gente escuta de alguns prestadores de serviço credenciados que os valores estão ruins. E dentro desse brolho todo, existe a perspectiva do banco aumentar, a gente aumentar a contribuição, o banco aumentar a parcela dele para a gente poder, vamos dizer, entre aspas, regularizar o plano, já foi muito melhor do que é hoje. O banco aumentar a parcela dele, não sei. Pela visão das coisas, deve ser zero. Mas é uma visão. Porque esse pode déficit de 12 milhões, que é contra o futuro, isso é um problema. É o atuarial que o Carlos falou, né? Precisa ter o futuro. O déficit de 12 milhões tem que ser um problema atuarial, mas é atuarial antiável. Porque uma tabela, com esse novo tipo de credenciamento, você pode ter um monte de credenciado. Eu sei. E aí? Eu sei. Mas também a tabela ruim de credenciado é discutível também um pouco. Eu fiz um teste assim, né? Nossa, pode comentar. No lugar que aceitava os dois, BC Saúde e Cassi, que carteirinha você prefere? O cara prefere a BC Saúde. Porque a tabela do BC Saúde é melhor que a da Cassi. Então, nossa tabela é ruim, talvez porque tenha sido melhor no passado. Né? Então, quem é credenciado há muito tempo tem essa visão. Mas esse problema do déficit, alguém tem que... Alguém vai ter que arcar com isso. Porque senão vai chegar uma hora que isso. O déficit, ao invés de ser 12, vai ter 80. Tem que entrar mais gente, né? Deixa eu pegar uma boa e jovens. Né? A nossa ideia aqui hoje no bate-papo era uma conversa mais sobre o dia a dia. Né? Essa é uma questão estratégica que o sinal vai ter que trabalhar para tentar resolver esse problema. O objetivo do sinal é preservar o ASPC e, na medida do possível, melhorar. Então, o sinal vai ter que trabalhar isso junto à diretoria do banco. Eu, dentro do sinal, entendo que nós temos problema de gestão do ASPC, nós temos problema, a gente tem que entender o que a diretoria quer. Então, aqui o Paulo trouxe uma questão assim, essa questão de ampliação de cacique, de mérito, né, bom? Aí nós temos que trabalhar politicamente para manter. Quando eu trouxe aqui o problema, que nós temos 800 milhões de caixa, né? Esse déficit que eu estou falando é um déficit só de janeiro a agosto. Tá? O déficit do ano passado foi de 30 milhões. Agora, como a gente teve um reajuste de 10,9, temos um novo reajuste de 10,9, isso talvez alivie um pouquinho, mas não resolve. Por que nós temos déficit? São algumas razões. Uma é que nós não tivemos renovação, nós temos um quadro de vidas envelhecido, média acima de 50 anos,
Se a gente for a pirâmide dentária do nosso plano seria uma pirâmide do Brasil em 2050. Então, bastante envelhecidos. Nós não tivemos renovações. Os planos de saúde funcionam de uma maneira. É um acordo intergeracional. Os mais novos pagam pela saúde dos mais velhos, só que a nossa não entrou, nós não temos a nova geração. Por falta de concurso e tal, então nós não renovou. Nós temos o problema do salário. Nosso salário teve reajustes abaixo da inflação, são 4 anos sem reajuste. E nós temos ainda o problema da inflação médica. Quando a gente fala em inflação médica, não é só o aumento do preço médico. Você tem o aumento do preço médico e a intensidade das tecnologias. Então, nós estamos usando cada vez tecnologias melhores, só que a tecnologia melhor é só mais cara. Então, quando a gente fala em inflação médica, ela é alavancada pela tecnologia. Então, a nossa saúde se preserva melhor, a gente faz exames mais precisos, mas o custo da saúde aumenta. Então, a inflação médica ela é maior do que o IPCA e nosso salário é bem abaixo do IPCA. Então, tudo isso leva a um problema aí que a gente chama de atuarial, que é ao longo do tempo. Agora, claro, é uma preocupação, sim, e nós vamos ter que repensar essa questão das contribuições ou da questão da participação do banco. Esse é um problema que tem que ser equacionado, tá? No médio prazo, tem que ser equacionado. Meus pontos de vista, eu estou com 72 anos. Aqui da Cleide, sua parte. Olha, eu vou falar de um modo bem há um ano e meio atrás. O plano de saúde paga com muita dificuldade, posto assim. E o plano de saúde, após a primeira cirurgia, detectou metástase do câncer, não chamou para fazer novos exames dali 6 meses, que seria o protocolo na situação oncológica de atendimento pós-cirúrgico. Conclusão, era só agora, 1 ano e 2 meses depois, fizeram os exames, deu novamente câncer, dessa vez na bexiga. Então, eu queria só saber se esse tipo de atendimento se presta no plano de saúde particular, privado, não ocorre aqui no plano essencial, acompanhamento muito sério na parte oncológica, o pré-atendimento cirúrgico. Pós-atendimento cirúrgico. Eu acho que a nossa mais simples, eu acho que o nosso cultural, eu acho que precisando acompanhar bem essa parte oncológica, que a gente tem essa noção que a gente precisa fazer isso, né? Isso é importante. Ela, coitada, né? Mais dificuldade, né? De saber de informações, de acesso às informações. Talvez não tenha tido esse acompanhamento. Ou o médico não tenha falado, não tenha negligenciado a informação. A gente fica. Esse acompanhamento sério. Sim, a gente não tem tido nenhum tipo de. Você falou dos hospitais. Eu tenho uma cobrança para mim no Hospital Santa Catarina, vai fazer 2 anos. E aí, a doutora conversou com você, eu tenho até uma gravação da sua, que você falou para não pagar. Tudo bem, só que assim, eu vivo recebendo mensagem, não é deles. Eu já recebi intimação lá do Serasa, e o CPF está bloqueado. Agora, qual que é a minha dúvida? Toda hora eu venho recebendo essas mensagens no celular, sempre que o meu CPF está preso na Receita Federal. Eu não sei se é bandido, se é uma coisa assim, entendeu? O que é? Onde que eu vou saber se você já acertaram? Eu acho que nesse caso, Santa Catarina, eu acho que tem que esperar a negociação toda a mesma acontecer, que vai mandar um comunicado. Sim, vocês vão falar, olha, todos pagamos, a aplicação de todas as cobranças até aquela data. Essa negociação que o cara que está fazendo de forma gerencial, porque não adianta, né? Caso a caso a gente não flui. Por isso que ele está usando o quê? O caixa.
o bolso deles, né? Olha, estou segurando aqui uma Eu já fui lá pessoalmente, conversei com a secretária, todo dia telefonava. Aí eu fui para o exterior, fiquei um mês fora. Quando eu cheguei, ele já tinha mandado uma a orientação continua sendo essa. Aí, assim, não sei se você sabe, mas a Receita manda. Não é bandido. Acho que é essa. Eu não tenho nenhuma cobrança do hospital e devo receber mais 5 ou 6 e-mails diários recebendo da Receita Federal. Se você tem dúvidas sobre a Receita Pessoal, tá bom? É assim, ó, se você tem dúvida, alguma coisa da Receita Federal, assim como do Banco Central, a resposta é sempre a mesma. Vá lá e verifique no site da Receita Federal, vá lá e verifique no site do Banco Central. Não entre nessa dúvida, não vá no órgão. Não, eu não abro. Mas assim, é normal. Recebo da Polícia Federal todo dia, da Polícia Federal, do Banco Central. Recebo do Banco Central. Está dizendo que o meu móvel está no meu negativado do Banco Central. Olha que legal. Você vai no site. Coitado, eu acho que eu vou livrar o Will dessa resposta, porque a PEC 65 é um negócio que tem a ver com a estrutura política dos sindicatos, dos funcionários, e assim, não é fácil responder isso, né, cara? É melhor não entrar muito nesse caso aqui, não era essa a ideia. Mas aí você pode ser... Não, eu posso sim. O que acontece hoje é assim, a PEC 65 é uma emenda constitucional que torna o banco uma instituição de direito privado. Ao tornar uma instituição de direito privado, os servidores passariam a ser CLT. E o que aconteceria com os aposentados? Eles seriam alocados numa carreira congênita, seja lá o que isso quer dizer, mesmo gênero, né? A gente não sabe o que é. Então, o que está na emenda constitucional é isso. Em relação ao pós-BC, a PEC não fala nada. Obviamente que não tem sentido a gente falar do pós-BC numa emenda constitucional. Só que a emenda vai ter que ter uma legislação, uma lei complementar que a regulamente. E aí vai ter que ver o que vai acontecer com o pós-BC. Então, o que eu posso dizer? É um risco. Por quê? Porque os funcionários passam a ser CLTs, então vai ter um cisma, na verdade, né? Na verdade, se ela vier a ser aprovada, haveria um cisma, teriam funcionários dentro da CLT. Os funcionários da ativa, eles não são obrigados a ir para a CLT, então eles poderiam ficar numa carreira congênita. E aí, como é que você ordena tudo isso dentro do nosso plano de saúde? Porque vão ter aposentados que estão em outra carreira, vão ter alguns funcionários que vão para uma outra carreira, vão ter funcionários dentro do regime seletista. O que vai acontecer com o pós-BC? A gente não sabe. Isso vai ter que ser numa legislação complementar à PEC. Na PEC não fala nada. O que o banco tem falado, né? É que vai ser preservado o pós-BC. Eu fazer a minha avaliação, eu acho que os riscos são enormes da gente preservar o pós-BC como existe hoje, tá? Porque as pessoas vão estar em carreiras distintas. Os aposentados não estarão mais vinculados ao Banco Central. Então, os riscos são enormes se você conseguir construir um arcabouço legal para manter o pós-BC que não é hoje. A gente sabe que a intenção da diretoria não é manter o pós-BC. Tá, eu estou sendo sincero do meu ponto de vista. A diretoria nunca falou isso. O Roberto Campos chegou a falar, tá? O Roberto Campos chegou a falar literalmente. Eu não entendo o fato que o Banco Central administra o plano de saúde não faz sentido. Então, ele falou isso ao vivo e a cores. Hoje nós temos um outro presidente, mas a gente tem essa preocupação sim. Então, há um risco. Existe uma possibilidade de se manter, de conseguir construir uma estrutura legal que permita que possa ser feito. Eu entendo que isso existe um risco grande se for. Sobre a PEC, é importante dizer o seguinte: a PEC não vem sendo pautada, ela deixou de ser pautada, ela foi pautada, foi retirada da pauta, porque o governo, no dia anterior, se manifestou contrariamente à PEC. Então, assim, o governo é contra a PEC. Então, hoje existe uma dificuldade
E o presidente da CCJ, que é o Otto Lecaro, já falou que se não, enquanto não houver acordo entre o governo e o Valério, os propositores, né, o relator da PEC, ele não pretende pautar. Então, no momento, a PEC não está na pauta, e agora nós estamos de anistia, e nós estamos entrando agora desse ano. No ano que vem, que é um ano eleitoral, dificilmente se aprova uma emenda constitucional, não há impedimento, mas dificilmente uma emenda constitucional é aprovada em ano eleitoral, vai ter quórum. Então, estamos nessa situação. O Sinal continua lutando contra a PEC e buscando uma alternativa de alguma autonomia orçamentária dentro do direito São duas a associação Sim, então. tem defendido a PEC. Não esqueça que o Sinal é contra, mas tem parte dos servidores do meio da associação está fazendo o movimento contrário. Sim, existe um movimento contrário forte dentro do banco. Só sabe quanto? Eu estava dizendo assim, os funcionários não estão unidos nessa. Existem duas, se de um lado está o Sinal que está atuando, do outro lado tem outros servidores. Está tomando uma porra. É verdade. Eu vou lembrar aí, mas a gente não fala pela A gente não pode, não. Eu não posso ser de Não, mas tem razão. Isso aí da pizza, antes de surgir, só besteira. Era isso. Mas aí sim. Mas o risco é grande, até porque a nacionalidade não será o Banco Central que vai Congresso e será aprovada pelo Congresso como Estado. Ela vai para ser discutida No plenário, olha, nós não conhecemos a lei complementar, ninguém viu, não sei se ela está escrita, e ela está sujeita ao Congresso. Tá? Lembrando que quando houve sugestão, e aí eu vou voltar à mudança do Estatuto do PAS-PC em 2019, 18. Quando houve a mudança do Estatuto, o Paulo era presidente, ele chegou a propor que ali nós estávamos com um problema atuarial maior do que o que tem hoje, foi quando aumentou nossa contribuição, e o Paulo falou, olha, aumente a contribuição do governo. Então, hoje nós pagamos 1 para 1, quer dizer, para cada real que nós damos, o governo dá R$1. E o Paulo, na época, falou, não, então vamos aumentar. E aí, o argumento do banco era, mas aí tem que mexer na lei, e sabe, quando mexe na lei, vai para o Congresso e corre risco. Então, naquela época eles falaram que é risco, agora eles falam que não é risco. Então, o custo do banco varia com isso. Agora, de fato, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, quando não sabe o que vai acontecer, o risco realmente existe e é grande. Lembrando que dentro do executivo não é comum as autarquias, os órgãos têm planos como nós temos aqui. Tá? Então, existe de fato isso aí. Agora, ter uma autonomia dentro do direito público, aí a gente preserva o arcabouço jurídico que a gente tem hoje, mas, de qualquer jeito, permanece aí uma questão atuarial que a gente vai ter que resolver. Tá? Aliás, sinal está lá as propostas. Então, lá, último, na sexta-feira saiu. Eu acho que assim, falava assim, cadê? Qual a opção plano B? Ali está no plano, pode ser lá, né? Tem outros caminhos? Inclusive, a gente tem uma proposta de achar uma verba para tentar fazer alguns aportes no PAS-PC. Porque o FUNAPOL, que é o fundo da polícia, tem uma previsão para financiar o. Tem um exemplo lá. Não, mas isso também ainda está. Gente, obrigado a todos. Gente, obrigado. Muito bom encontrar. Se possível, também tem mais, né? O 28 86. Eu falou que vai pagar todo mundo em dinheiro aqui. O 28 86.